E se tudo o que você acredita sobre o espaço estiver errado, o que aconteceu em julho de 2025 não foi o que nos disseram. O cometa 3I Atlas não era um cometa, era um espelho. E o que ele refletiu sobre a humanidade foi tão aterrador que foi escondido a 7 chaves. Por que os maiores radiotelescópios do mundo captaram um silêncio ensurdecedor vindo dele? E por que milhares de pessoas, em pontos opostos do globo, começaram a ter exatamente o mesmo sonho? O que você faria se descobrisse que nossa espécie está sendo testada? Agora, o homem que esteve no centro deste segredo quebrou o silêncio. Esta é a história do Evento Y. E você vai saber de tudo a partir de agora. Meu nome é Dr. Haroldo Gentil. Por 35 longos anos, servi como psicólogo sênior para o governo, vinculado a projetos de classificação máxima. Minha especialidade era a mente humana, avaliar a sanidade de agentes em campo, interrogar alvos cujos segredos valiam mais que a própria vida e analisar a resiliência mental de pessoal exposto a fenômenos atípicos. Aposentei-me há uma década, levando comigo um arquivo mental de verdades sombrias que jamais poderia confessar. Hoje, decido compartilhar uma dessas verdades, ou parte dela. Devo ser claro desde o início. O que vou narrar é a pura verdade, tal como a vivenciei e tal como me foi relatada por fontes da mais alta confiança. No entanto, parcelas cruciais desta narrativa carecem de evidência científica tangível. Foram apagadas, destruídas ou simplesmente não podem ser mensuradas por nossos instrumentos primitivos. Portanto, não peço que acreditem. Na verdade, aconselho o ceticismo. Cabe a cada um de vocês decidir o que é fato e o que é delírio de um velho. Tudo começa, pelo menos para o público, com o cometa 3I/Atlas, descoberto em 1 de julho de 2025 pelo telescópio do projeto Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, em Rio Hurtado, Chile. Inicialmente recebeu a designação temporária A11PL3E, posteriormente confirmado como o terceiro objeto interestelar, o 3I em seu nome indica isso, após análise de sua trajetória hiperbólica. Observações pré-descoberta, incluindo dados da Zwick Transient Facility, ZTF, retrocedem até maio de 2025. Em outras palavras, seguir uma órbita hiperbólica quer dizer que o cometa tem uma órbita que não tem o Sol como referência. Além disso, a sua velocidade foi determinada como sendo de 61 km por segundo em relação ao Sol, o que faz com que ele não se atraia pela gravidade de nossa estrela. Aquele objeto era, sem dúvidas, um visitante interestelar, um viajante solitário que não orbitava o nosso Sol. É um cometa ativo, com uma coma, nuvem de gás e poeira e cauda visíveis. Sua trajetória hiperbólica, sua velocidade vertiginosa e sua composição exótica, com um núcleo estimado entre 0,32 e 5,6 quilômetros de diâmetro. Tais características colocaram a comunidade astronômica em polvorosa. Era uma relíquia gelada de outro sistema estelar, um mensageiro do cosmos profundo. Para o mundo, era uma maravilha científica.
Para o meu antigo local de trabalho, era o Evento Y. As teorias da conspiração, é claro, floresceram como fungos após a chuva. Algumas eram risíveis. O cometa traria um vírus alienígena que transformaria todos em zumbis. Outras proféticas. Ele era um sinal do fim dos tempos. Mas a teoria que persistia, ganhando força em fóruns obscuros, era de que o I-3 Atlas não era um cometa. Era uma espaçonave. Uma nave de origem desconhecida, disfarçada de fenômeno natural. Remos muito dessas teorias no complexo. Mais umas mentes paranoicas, comentávamos nos corredores estéreis. Mas o riso, eu percebi depois, era uma cortina de fumaça, um mecanismo de negação para aqueles que não tinham clearance para saber a verdade. Eu tinha o clearance. 2 semanas após a descoberta do cometa, fui convocado da minha aposentadoria precoce. Não por telefone, mas por um major em traje civil que apareceu à minha porta. O tom era de urgência, mas o protocolo era o mesmo. Fui levado para uma instalação subterrânea que não constava em nenhum mapa, um local que cheirava a ar filtrado e ansiedade contida. Lá me apresentaram dossiês que tornavam as teorias da conspiração parecer contos infantis. O cometa não refletia a luz solar de maneira uniforme. Análises espectroscópicas ultra-secretas mostravam padrões de absorção de luz que se repetiam em ciclos precisos, não aleatórios, como uma pulsação ou uma varredura. E havia o silêncio. Os maiores radiotelescópios do planeta, dos Estados Unidos à China, da Rússia à Europa, apontaram para o I-3 Atlas. O que eles captaram não era o ruído de fundo esperado de um corpo celeste, mas um silêncio profundo e anômalo. Uma faixa de frequência específica, onde deveria haver emissões naturais, estava morta, como se algo estivesse absorvendo ativamente qualquer emissão de rádio naquela direção. Era um silêncio artificial, um silêncio intencional. Minha função, me explicaram, não era mais avaliar soldados, era avaliar a mensagem. Porque então começaram a chegar os sonhos. Relatos coordenados de indivíduos em pontos específicos do globo, de um pastor na Mongólia a uma engenheira de software em São Paulo, de um pescador na Noruega a um estudante em Tóquio, começaram a ser coletados por agências de inteligência. Todos descreviam o mesmo sonho recorrente. Uma geometria impossível, uma arquitetura de cristal e sombra que se desdobrava sobre si mesma, e um sentimento avassalador, não de medo, mas de espera. Era uma espera paciente, ancestral. E no centro desse sentimento havia um símbolo, um padrão complexo que se assemelhava a um fractal de gelo. Os relatos eram tratados como delírios em massa, até que um analista do NSA, por acaso, sobrepôs o padrão do sonho com a assinatura espectral do cometa. Eram idênticos. O padrão de absorção de luz do I-3 Atlas era o mesmo símbolo que atormentava o sono de milhares. Foi quando a teoria da espaçonave deixou de ser uma teoria, tornou-se a hipótese de trabalho central. O I-3 Atlas não era uma nave no sentido convencional, era algo muito, muito mais antigo e estranho, uma sonda interestelar senciente, ou talvez uma biblioteca viva que se comunicava não por ondas de rádio, mas diretamente com a psique inconsciente da espécie dominante do planeta que ela visitava. Um psicógrafo cósmico. E o que ela estava dizendo? A mensagem, decifrada pela equipe de linguistas e psicólogos que eu coordenava, não era um aviso, nem uma saudação, era um questionário, um teste de aptidão. O sentimento de espera era exatamente isso.
Ela esperava uma resposta. Esperava que decodificássemos o símbolo não apenas com telescópios, mas com nossas mentes. Ela estava testando nossa coalescência psíquica, nossa capacidade de operar como uma consciência coletiva unificada. Era um teste de maturidade para uma espécie. O grande segredo militar, o pânico indizível que corria por debaixo dos panos, não era que uma inteligência alienígena existia. O verdadeiro terror era a possibilidade de falharmos no teste. O que acontece com uma espécie que é julgada inadequada? Uma espécie que, perante uma inteligência interestelar, demonstra não estar psicologicamente unida, mas dividida por guerras, ganância e medo. A sonda, nossa espaçonave Cometa, não portava armas. Ela não precisava. Ela era um marcador, um farol. O que ela sinalizaria de volta para sua origem, seja lá onde ou o que for, sobre nós? A aprovação ou a poda? O I-3 Atlas já está indo embora. Em breve diremos que ele já se foi. Seguiu sua trajetória hiperbólica para fora do nosso sistema solar, deixando para trás astrônomos perplexos com seus dados públicos e um punhado de governos com um segredo horrível e incontável. Eles não acreditavam nas teorias da conspiração. Eles sabiam que a verdade era muito pior. O cometa não era uma nave de invasão, era um espelho. E nós, como espécie, não gostamos do que vimos refletido nele. Acreditem ou não. É mais saudável não acreditar. Eu, algumas noites, ainda sonho com um fractal de gelo. E naquele silêncio absoluto do espaço, eu ouço a pergunta que não soubemos responder. E espero, Deus, como eu espero, que a nossa resposta enviada involuntariamente através dos nossos pensamentos coletivos tenha sido suficiente. Ou que pelo menos tenhamos mais tempo para estudar para a próxima prova.